Esporte e bem-estar, tudo o que você sempre quis saber. E para falar mais sobre esse assunto, eu recebo minha colega, a Yara Oliveira, que trabalha comigo na CNN, ela que é jornalista e apresentadora esportiva. Ai, que prazer estar aqui. Obrigada, doutor. Yara, esse ano é um ano diferente, né? Teve a Olimpíada atrasada, tem as questões relacionadas com a pandemia de volta, não volta, e como é que volta, enfim. Então é um cenário totalmente diferente. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Mas antes disso, para quem, na verdade, está vendo aqui a Yara, eu quero fazer uma pergunta muito importante. Primeiro, hoje em dia o esporte faz parte do seu foco na profissão. Mas do ponto de vista pessoal, o esporte sempre fez parte da sua vida, desde garotinha? Sim, desde garotinha. E Desde que eu era bem como é que era? O pequenininha. que você gostava de fazer? Bom, a minha mãe ela sempre incentivou a prática esportiva, né? Seja em qualquer esporte. Mas o mais popular no Brasil, o futebol, era a grande paixão dela. Então ela me incentivou nisso também. Então desde criança eu acompanhava diversos esportes em casa, praticava na rua, praticava na escola. Ela incentivava, me colocava, por exemplo, já joguei futebol durante muitos anos. Ela me incentivava a jogar, a praticar o esporte, até o momento que eu falei assim, tá, eu vou ser atleta ou vou ser jornalista? Eu também tinha esse sonho. Sabe aquela fase onde você tá dividido e tudo mais? Aí eu perguntei pra ela, e aí, mãe, o que eu faço? Ela falou assim, você vai ter que escolher. Aí eu vi o cenário e o futebol feminino era muito difícil, ainda é, mas na época era muito mais, de você entrar, de você se tornar aquilo uma profissão. E aí eu já era apaixonada por comunicação, por jornalismo, e aí eu fui estudar para ser jornalista. E eu fui estudar para ser jornalista pensando em ser jornalista esportiva. Quer Sempre dizer, isso pensei. já era o seu foco durante a sua formação. Sempre fui apaixonada, assim. Sempre me cativou muito a superação dos atletas, essa entrega que todos eles têm, né? Deixam de fazer diversas coisas na vida, abrem mão de muitas outras coisas, pessoas e tudo mais, para se dedicar no esporte. E eu sempre achei isso incrível. E por praticar também, eu tinha o outro lado, eu não ficava só de telespectadora, né? De conhecer as histórias, mas eu também vivenciava aquilo. Então era muito forte, eu não poderia sair desse caminho e nem conseguiria. E hoje apresento esporte e é realmente uma realização. Eu amo o que eu faço, amo Agora, mesmo. Yara, vamos tentar organizar as coisas como se fosse uma escadinha. Uma Uhum. coisa a gente fala, por exemplo, bem-estar, atividade física, regular que seja. Atividade física é tudo que a gente faz. A gente está aqui praticando uma atividade física, essa é a nossa conversa, a gente tem alguma movimentação. Então todo mundo faz atividade física. Depois disso, a gente fala de uma coisa chamada exercício físico regular. E aí pode ser ir para uma academia, fazer uma caminhada. E nós temos um outro degrau que é o esporte, que aí já é uma coisa organizada, que tem modalidades e assim sucessivamente. Tudo tendo como princípio básico o chão ali, que é a atividade física. O que você enxerga em termos de bem-estar que cada uma dessas atividades podem, na verdade, provocar nas pessoas? Porque você vê isso na prática, né, no seu dia a dia. Exatamente. É um ponto interessantíssimo esse, porque as pessoas, principalmente na pandemia, né, ensinou a gente a muita coisa. E as pessoas se refugiaram em atividades físicas, sentiram falta, aquelas que não faziam. As pessoas ficaram reclusas, e então queriam fazer alguma coisa que pudesse fazer em casa. E aí que também elas se encontraram novas formas de fazer isso, né? Dentro de casa, no próprio prédio, algo mais próximo. E quanto ao atleta, ele faz disso a sua profissão. Então tem um estresse diferente, né? Você mesmo pode falar disso. Porque não é só praticar algo que lhe faz bem, mas praticar algo que vai lhe trazer um sustento, o dinheiro, que vai lhe trazer uma posição social também muito, muito boa, né? Porque ser jogador, por exemplo, ser jogador de futebol é a profissão dos sonhos, né? Mas o que carrega, o que traz isso para a pessoa é algo a ser estudado e que merece respeito também e atenção, porque tem diversas cobranças sociais e também cobranças próprias da família e tudo mais. Então não é simplesmente o ato de você praticar um esporte ou uma atividade física, mas sim você trazer aquilo como um trabalho. Então para mim é diferente isso. Eu falo sobre isso, eu falo sobre pessoas que trabalham praticando esporte. E eu sou uma pessoa que gosta de praticar esporte. Por quê? Não seria nem esporte, seria uma atividade física, né? Como você Algum disse. exercício Um físico, né? exercício. Porque eu gosto e me faz bem. Então, é interessante pensar que existem esses dois lados da mesma coisa, né? Praticamente. Agora, me fala uma coisa. E quando não pode fazer isso? Veja só, com a questão da pandemia, a gente teve alteração em calendário das Olimpíadas com todos aqueles cuidados. Os próprios campeonatos de futebol. Você notou, na verdade, que no próprio atleta, nos atletas em geral, existia uma grande preocupação? Isso impactou na vida deles?
E mais uma pergunta, né? E na sua, como apresentadora, de quem fala disso, que não está acontecendo, ou que está acontecendo e pode não acontecer de novo, como é que é? Eu já respondo a segunda primeiro, então. A galera do esporte começou a falar mais sobre saúde mental dos atletas, um assunto que a gente não falava antes, basicamente, e a gente tomou novos rumos na profissão, que foi muito legal e ensinou bastante também. Mas os atletas que tiveram aí que participar das Olimpíadas e tudo mais, se programaram uma preparação aí, pensando no ano seguinte, ou daqui 3 anos, daqui 4 anos, aí a pandemia chega e fala, não vai ser assim, você tem mais um ano para se preparar, porque quem sabe talvez vai acontecer essa Olimpíada. Então essas pessoas que estacionaram suas vidas durante esse tempo, porque eles se programam certinho, né, para disputar os jogos e tudo mais, e cada modalidade requer um tipo diferente de preparação. E aí essas pessoas tiveram que alongar por mais um ano, parar também mais um ano, para tentar chegar em alto nível, o que é muito difícil, né? E ainda mais pessoas ficaram mais velhas nesse tempo, pessoas passaram por diversos problemas, pessoas perderam familiares na pandemia. Então é uma questão muito delicada, né, de tratar dos atletas nas Olimpíadas, que foi realmente a Olimpíada da superação. A Olimpíada onde o mundo estava fragilizado, a Olimpíada aconteceu como pôde, com pouquíssimas pessoas vendo, com pouquíssimas pessoas ali presentes, mas o mundo inteiro de olho, porque significava ali um avanço no meio de uma pandemia. Então eu acho que o atleta ele tomou um novo papel e foi muito importante o atleta ser visto assim, que muitas vezes ele não é. E aí a pandemia veio junto com a Olimpíada e mostrou isso, que o atleta é um ser muito importante também para a sociedade, né? E que as pessoas também se veem neles. Quer dizer, isso mostra algo muito ativo da sua profissão de jornalista, né? Porque tudo, na verdade, é notícia, né? Até mesmo a não notícia, nesse caso, de não existir, mas existe um bastidor e um problema muito grande em relação a isso. E em relação ao seu emocional, com essa parte que existia uma previsão de existir jogo, de repente não tem, as coisas mudam. Você notou se algo diferente aconteceu? Houve um estresse maior? Porque imagina o seguinte, né? O jornalista esportivo ele fica atento a tudo que está acontecendo. E, de repente, um cenário novo abriu pela frente, porque, enfim, os cuidados precisavam ser diferentes. Olha, particularmente, eu sempre gostei de fazer pré-jogo, tudo mais, porta de estádio. E uma grande notícia que nunca foi notícia, dado no meio da pandemia, foi: vai ter público ou não vai? As pessoas vão se aglomerar na frente do estádio? Como é que é? As pessoas estarão com máscara ou sem máscara? Os jogadores, como jogarão? Jogarão de máscara, sem máscara? Quem que tá furando a quarentena? Quem que quer ou não se vacinar? Então, assim, como você disse, foi pandemia, todos os esportes parados. Aí cada país foi fazendo da sua maneira. Aí depois, vamos voltar. Como que vai voltar? E aí era uma notícia em cima da outra. Ah, mas não é hora de voltar. Ah, não, o tal campeonato vai voltar. Então também a gente foi acompanhando realmente a progressão disso. Depois, vai voltar como vai voltar? Sem público. Aí já foi outra coisa também, você acompanhar os esportes sem ninguém de público vendo. E depois aí a gente hoje já pode ter público, então já é o outro cenário, a gente já consegue falar de outras questões, como por exemplo, como é que a torcida está se portando em relação a isso, a torcida está usando máscara, a torcida não está. Então é muito interessante fazer esse caminho de volta mesmo, retroceder, para enxergar o quão importante foi ficar atento a todos os detalhes e perceber que realmente foi uma evolução. E que hoje essas pessoas que vão no estádio sentem muito diferente. Ou que vá numa arena, que vá numa pista ver Fórmula 1, por exemplo. Pensar, caramba, eu não podia fazer isso meses atrás. E qual que é a expectativa que você, como jornalista, tem de tudo isso? Eu estou vendo aqui que são as mais positivas possíveis, né? De retorno, mesmo que seja lento e progressivo. Mas existe, no fundo, um medinho que, de repente, essa pandemia fuja um pouquinho do controle novamente e a gente tenha que retornar? E se retornar, como é que vai ser? A expectativa e o medo sempre estiveram ali lado a lado, né, durante a pandemia, com respeito aos atletas que também têm suas famílias, que viajam bastante, ou o público que quer ver, que tinha o costume de acompanhar os seus esportes preferidos e que na pandemia não conseguiu. Mas a expectativa sempre foi muito positiva, né? Porque o esporte é extremamente necessário, principalmente para o povo brasileiro. Sempre foi uma forma de refúgio, né? Então, particularmente, eu tenho a expectativa de que agora só vai caminhar para frente nesse sentido, que as pessoas estarão mais conscientes
do quão importante é o esporte na vida delas, seja um exercício físico, como você falou, a diferença, seja praticar em casa, seja poder correr na rua sem máscara, sabe? As pessoas não pensavam que isso seria um problema. E que a pandemia mostrou que pode ser também que se tem que estar atento, porque não depende só da sua vida, mas da vida do outro também. Então, a expectativa é sempre muito boa, mas claro, ainda mais com o adendo de que as pessoas estarão mais conscientes, mas pensando também na saúde mental, que elas olharam mais para si e também devem olhar agora mais também na vida dos atletas. Então, essa é a minha expectativa e tomara que isso realmente aconteça, né? Porque são todos seres humanos. E a gente está aqui para falar de seres humanos, além de falar de esporte, né? Que assim seja, né, Yara? Olha, eu vou te agradecer muito pela sua participação, mas eu não posso deixar de fazer uma perguntinha final. Vai, fala. Porque assim, o que acontece, né? O pessoal assiste a gente aqui e tem gente de tudo quanto é tipo. Toda a faixa etária, todo o público, mas muitas pessoas ainda estão buscando aí uma carreira, uma profissão, e olham para você pensam, puxa vida, eu nunca pensei, porque você se mostrou muito determinada, né? Gostava de esporte, gostava de comunicação, fez aí o casamento perfeito e encontrou o seu caminho. Eu sei que você ainda joga futebol, mas você joga, na verdade, na categoria amadora, né? Mas, na verdade, enfim, se dedica. Mas qual que é a dica que você dá para o pessoal que agora está se matriculando num curso superior e, enfim, de repente deseja fazer jornalismo esportivo? Qual que é o caminho, qual que é o passo a passo, qual que é o DNA que a pessoa precisa ter de interesse para poder ter sucesso? Olha, é um meio assim muito competitivo, como vários outros. Então é igual ao esporte? Exatamente. Sabe por quê? Na faculdade, geralmente é o maior grupo de pessoas que quer fazer jornalismo esportivo, que quer seguir nessa área, porque o Brasil, ele chama isso, ele dá oportunidade para isso. Então, muita gente quer entrar nessa área porque é gostosa, às vezes adora esporte, às vezes veio do esporte e não conseguiu, mas quer falar sobre, entende? Então, o meu conselho eu nunca tive medo de entrar, por ser mulher também é um meio muito difícil. Se falar, por exemplo, de futebol é muito difícil hoje no Brasil, você sempre vai ter que considerar que primeiro que você é mulher e depois que você está falando de esporte. E aí essa barreira ser quebrada. E que está sendo quebrada, ainda não foi completamente quebrada. E depois, consumir muito conteúdo das pessoas que você admira, o jeito que você acha que é legal de falar, e não ter vergonha de tentar, né? Eu acho que tudo na vida é isso, tentativa e erro, e a gente vai aprendendo. Nossa, já errei tanto. No rádio, então, foi uma grande escola. No rádio a gente erra tanto, mas depois ri tanto daquilo, porque é muito gostoso, né? E a televisão também, ela impõe uma situação de respeito, né? Porque hoje, se você está na televisão, é porque você é, né, incrível. É um veículo de comunicação invejável, né? Exatamente. Mas é você desmistificar tudo isso, sabe? É você dar mais importância porque você quer fazer e você está seguro. É isso que eu sei fazer, é isso que eu quero fazer. E aí ninguém te derruba, não. Yara, muito obrigado, viu? E tenho certeza que vocês aproveitaram bastante essa conversa. Eu peço que dê um like aqui, deixe seu comentário e principalmente compartilhem. É isso aí. Doutor, obrigada, viu? Você é um grande amigo e eu espero que dê tudo muito certo aí, não só nos esportes, mas em todas as áreas da nossa vida. E assim, conte comigo sempre. É isso aí. Muito obrigado, Yara. Pessoal, Tchau. Até a próxima. Tchau.